Eu peço autorização para ser presbítero dessa igreja e chamar ele de tio Ivan. Podem me julgar. Meus irmãos, já abriram aí Filipenses capítulo 4? Está acabando uma série tão boa. Talvez um dos meus livros favoritos da Bíblia. Né, Cristi? Vamos ler os versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Senhor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor fale através da minha boca. E entendendo esta responsabilidade, Pai, eu clamo ao Senhor por santidade. Eu peço ao Senhor por santidade a esta igreja, que a tua palavra forge crentes que amam o Senhor verdadeiramente e que praticam a tua palavra. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Meus irmãos, a maioria dos crentes acreditam que santidade, santificação é apenas comportamento. A gente vem de uma cultura, pelo menos o pessoal da minha idade, onde ser crente tinha a ver com a roupa que se vestia, tinha a ver com os lugares que se frequentava, tinha a ver com o que se comia, com o que se bebia. E muitas vezes a gente ainda continua nesse contexto, onde pessoas acham que isso é santidade. Não que isso seja errado, mas tem gente que acha que as práticas revelam a santidade. Mas Paulo, em Filipenses 4, ele vai aprofundar mais. Ele vai falar que não são condutas em si, mas são pensamentos. Que o que deve ocupar o nosso pensamento é isso que guia você para uma santidade. Porque a mente, antes de um pecado ser cometido, meus irmãos, ele começa na mente. Ele é planejado, ele é permitido pelo seu coração, você cultiva o seu pecado dentro da mente e depois põe em prática. E quando a mente se contamina, o testemunho de vocês perde o brilho por aí. Precisamos ser santos para que o nosso testemunho grite para o mundo. Assim como diz lá em Mateus capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz, para que as pessoas vejam o brilho da sua luz e glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. Então, santidade não é só evitar o mal que os outros veem, é rejeitar o mal que ninguém vê, é rejeitar o mal que está no teu coração, é rejeitar o mal dos teus pensamentos. E nós somos o que somos por causa daquilo que pensamos. Nós somos o que somos porque adoramos o que adoramos. E o que não é adoração se é pensar naquilo o tempo todo? Não é verdade? Como é bom vir para a igreja e adorar a Deus porque pensamos nele o tempo todo. Porque a palavra dele purifica a nossa mente o tempo todo. Essa é a santidade que Paulo está querendo que a gente alcance. E ainda vem com um prêmio, né? A paz de Deus. Ter a paz de Deus é como viver o céu. Porque a paz de Deus é a presença dele na tua vida. E como é bom, porque quem é santo percebe essa presença, percebe essa paz. E é por isso que Paulo, antes de falar sobre comportamento, ele fala sobre pensamentos. Glória a Deus por esta revelação. Porque agora você passa a se preocupar não com o ato em si. Você tem que se preocupar antes. Jesus subiu bastante a régua, glória a Deus por isso. Quando ele fala sobre adultério, não é só praticar em si, é antes. Se você pensou em adulterar, você já adulterou. Assassinato, a mesma coisa. Se você odiar o seu irmão, o que é que não é odiar, se não pensar que o seu irmão está morto? Essa subida de régua do Senhor me faz louvar e adorar a esse Deus que nos revela onde é que está
exatamente o problema. Meus irmãos, a gente fala aqui sobre algo que nos afastou e nos tornou inimigos de Deus, que é o pecado. Se isso não estiver claro como ser combatido, o que vai acontecer? Ele vai te dominar, porque ele nos assedia dia e noite. O inimigo das nossas almas nos assedia, o pecado nos assedia. Nós devemos estar atentos, e o que a palavra diz é isso: cuide dos seus pensamentos. Mas o grande problema é que a gente vive numa geração do tanto faz. O crente assiste o que o mundo assiste, ele repete o que o mundo fala, ele sente o que o mundo sente. Quando você olha uma chacina acontecendo, você consegue olhar para o bandido e dizer que ele merecia a morte. A gente está pensando como o mundo pensa. Não que a gente tem que ir pelo lado contrário, mas nós temos que entender que nós não temos que pensar como o da direita pensa ou o da esquerda pensa, nós temos que pensar como Cristo pensa. E Ele revela para nós os seus pensamentos todos os dias. O testemunho vai se esvaziar quando o pensamento não é santo. O seu andar por aí vai ser só mais um andar, não vai ser o andar de quem brilha. Não vai ser o andar daquele que é como um luzeiro, que não é para colocar o velador debaixo, é para colocar ele em cima, para que todos vejam, para que ilumine todos. Se você olhar no alto de uma montanha, você vai ver essa luz brilhando. O que os olhos veem, o coração absorve, gente. Cuidado com o que as suas crianças assistem. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você tem permitido que o seu coração absorva. Aí o coração absorve e a boca transborda. O que você alimenta o seu coração, a sua boca vai falar. E eu não estou falando dos domingos, que nos domingos a gente pode vestir a roupa de crente. Mas no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas reclamações solitárias no seu carro, quando você está indo de um lugar para o outro e leva uma fechada. E o que a boca transbordar é o testemunho que as pessoas vão enxergar. Santidade, meus irmãos. Pensamentos devem ser santificados para que as suas atitudes sejam santificadas. Lá em Mateus, Jesus fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Cristo não quer limpar só os seus hábitos e o seu jeito de vestir, Ele quer purificar o seu raciocínio. Ele quer santificar a sua imaginação. O que você tem imaginado? O que você tem sonhado? Vivemos num mundo onde as pessoas tratam o sucesso de uma maneira que a Bíblia não trata. E você tem pensado como o mundo, tem se frustrado por causa disso, tem alimentado os seus desejos e as suas frustrações e ansiedades por questões pecaminosas. E daí se você não passou no concurso? E daí se a empresa vai mal? E daí você, que é o filho do dono do universo, do Criador de todas as coisas, e daí se a sua situação se encontra nesta forma? Sabe o que você precisa? Redimir os seus pensamentos. Lá em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovem a mente de vocês todos os dias. Santificação é isso, é pensar diferente do mundo, porque Cristo habita na mente. Quando Cristo te salva, Ele passa a habitar o teu coração. Ele passa a mostrar para você qual é a verdade e qual que é a mentira, qual que é o caminho que se deve seguir. Louvado seja Deus por isso que decidiu morar em nós, decidiu morar em nossos corações. Você não precisa forçar, a presença de Deus começa a transbordar naturalmente. Você que é crente sabe que você vem com desejo de adorar o Senhor, com desejo de falar da palavra do Senhor e matar os seus desejos carnais que tanto nos assediam. O mundo pode até discordar das suas palavras, mas ele não vai conseguir negar a sua luz, porque os seus pensamentos vão revelar
algo brilhante, algo que glorifica o nosso Deus. A santificação, ela não vai começar aqui no púlpito enquanto eu falo para vocês. A santificação começa no pensamento de vocês. E o nosso Deus é misericordioso. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de começar. Pensar em Cristo é o caminho da transformação. Então nós vimos aqui, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que habite o seu pensamento. E Paulo, eu comento isso, na verdade minha esposa comentou pela primeira vez, esse Paulo é metido, hein? Eu era recém-convertido. Eu falei, gente, tem gente metida na Bíblia? Como é que funciona isso? Não é que ele era metido. Ele fala aqui, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso também praticai. Cara bom, né? Se ele acredita, se ele vive, o testemunho dele gritou. Na verdade, o testemunho de Paulo chegava antes, desde quando ele não era convertido. Ele, antes de chegar no lugar, todo mundo já estava com medo. Aquele que matava cristãos está vindo. Homem íntegro, o qual se tornou Paulo, a reputação dele continuou chegando antes. Homem de oração, homem de fé, homem de missão, homem de coragem. Paulo, ele não só fala, gente, pense nas coisas boas, vai dar tudo certo. Está cheio de igreja falando isso. Fica tranquilo, deposite seu dízimo e tudo vai ficar bem. Tem demais igrejas trocando a verdadeira graça por uma graça trocada. Parece que Deus virou um Deus interesseiro. Mas a Bíblia revela que é diferente. Ele revela que ele não quer o dinheiro. Ele quer todo o seu coração. Se os seus pensamentos estiverem na vanglória, não adianta dizimar. Se o seu coração está no lugar errado, as suas atitudes e a sua roupa crente não vai adorá-lo. Paulo mostrou para nós que tudo que é verdadeiro, justo, puro e amável e santo, de boa fama, deve ser praticado. Pôr em prática. Se seus pensamentos forem transformados, meus irmãos, tem que haver prática. Não tem como você ser fissurado no seu time de futebol. E eu sei que tem muita gente aqui que ama futebol e não assistiu o jogo. E não querer saber o resultado. Quando pensamos muito em alguma coisa, nós temos que praticar. E quando você pensa coisas ruins, é como a lei da colheita. Se você planta, você vai colher. Então, plante pensamentos que glorifiquem ao Senhor. Plante pensamentos cristãos. Quando Paulo citou essas várias coisas aqui para habitar os nossos pensamentos, ele estava falando de Cristo, concorda? Quem que é a verdade? Quem que é respeitável? Quem que é justo? Quem que é realmente justo para a gente pensar nisso? Quem que é puro? Santo? Quem que é amável? Quem que nós conhecemos que se define como amor? Nosso próprio Deus, revelado em Cristo Jesus. É isso que deve habitar os nossos pensamentos. Pensar nas coisas do alto é lembrar que você pertence a Cristo, que você foi comprado por Ele e não pensa mais como o mundo pensa. Você se torna aquilo que você contempla, por isso, se olhar demais para o pecado, ele vai te puxar. É engraçado, mas eu estou falando de adoração. Quando você idolatra alguma coisa, você necessariamente está idolatrando essa coisa. E se não é Cristo, está errado. Você errou o alvo. Não basta pensar o bem, é preciso pensar em quem é o bem. A mente cheia da graça é a oficina de Cristo. A gente fica falando, né, ao contrário, né? Mente vazia, oficina do diabo. Mente cheia da graça é a oficina de Cristo. E numa oficina
traz coisas práticas, traz coisas reais, palpáveis para o mundo, e assim você vai adorar a Deus. Então nós entendemos com Paulo que não é só sentir, na verdade é viver. E hoje na EBD vamos falar sobre discipulado. Pouco tempo atrás tivemos também aqui um congresso de aconselhamento bíblico, que é discipulado, direcionado. Paulo diz o que fazer, ele mesmo pratica e ensina as pessoas a fazerem o mesmo. O reino de Cristo é frutífero, é multiplicador. Olha a criação. A gente estava andando no EPTG, lá mais para cima, perto do sudoeste, aí a gente entrou numa rua e viu a quantidade de manga. Gente, se pegar aquelas mangas todas, dá toneladas e toneladas. Porque o nosso Criador multiplica, a criação dele mostra que ela se multiplica. Olha para as crianças que de um ano para o outro crescem 20 centímetros. A gente assusta. Quando você vê o menino está com a voz grossa, eles se multiplicam, eles crescem, eles produzem mais e mais frutos. Paulo não se vangloriou quando ele falou para imitá-lo. Ele, na verdade, está falando daquilo que ele tem vivido. A fé não é apenas conteúdo para estudar, ela é um modelo para ser seguido. É isso que Paulo quer deixar claro. Em Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve e não põe em prática é insano. Ele está se enganando. Poxa vida, vocês são adultos. Vocês cresceram para serem enganados por vocês mesmos. Vocês são maduros. Crianças, vocês cresceram para acreditar nos outros e não nos pais de vocês que dão ordens. Com amor. O que está acontecendo? Que as pessoas estão trocando o que é certo pelo que é errado. Tiago chama isso de autoenganação. O cristianismo que só ouve, aplaude a palavra, fala que pregação maravilhosa, mas sai daqui e não põe em prática. A fé verdadeira ela não se mede pelo quanto você sabe da Bíblia. A fé ela não é performance. A fé é prática. Às vezes só com Filipenses eu consigo ser um crente maravilhoso. Habite em vosso pensamento aquilo que foi falado aqui durante esse ano em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Habite isso no teu pensamento. Você vai no verso 21 e você vai ver que Cristo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que as verdades que Paulo fala nessa palavra, as verdades que ele expõe nessa carta. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que eu não vou pôr em prática tudo isso? No capítulo 2 ele fala, se há, pois, alguma exortação para acontecer entre vocês, que isso aconteça. E não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Paulo dá conselhos maravilhosos, isso tem que habitar o pensamento de vocês. Aí ele fala aquele poema lindo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. É o que você deve fazer. Ele assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, entregando a vida dele como servo. Para quê? Para que a ele se dobre todo o joelho. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele fala, acautelai-vos dos cães. Tenham medo dos cães que querem roubar vocês através de linguagem falaciosa. Paulo nos alertou. Por que a gente vive por aí procurando pregações no YouTube e faltando igreja no domingo? Tem misericórdia, Senhor. O Senhor fala com a congregação, o Senhor fala conosco. Devemos estar presentes, devemos estar aqui vivendo o Evangelho. E Paulo fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, Hebreus de Hebreus, né? Da tribo de Benjamim,
quanto à lei fariseu, quanto ao zelo da igreja, perseguidor. Mas vendo todo esse gabarito dele, Paulo falou o quê? Considero tudo isso como refúgio, como lixo. E quando ele trata sobre perfeição, mais à frente no capítulo 3, ele fala que deixando para trás as coisas que já passaram, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Ele não é perfeito, mas ele continua buscando todos os dias ser perfeito como Cristo é, porque Cristo é o alvo de Paulo. E é isso que nós devemos fazer. E aí a gente entra no capítulo 4 e fala sobre alegria. Paulo repete para essa turma aqui de Filipenses: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que ele sabe que ele tinha que pedir alegria para essas pessoas? Porque eles estavam passando por ansiedades. E o que não é a ansiedade, senão o que é errado ocupando o seu pensamento? Ansiedade é isso. Se você está ansioso é porque coisas que não deveriam ocupar a sua mente estão ocupando. E o que ele fala? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes fazei conhecida diante de Deus as suas petições. Para quê? Para que Ele cuide do seu coração e da sua mente. O Senhor é bondoso. E Ele chega até aqui falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Praticar o evangelho não é ser perfeito, mas é ser coerente. O pastor, quando me chamou aqui para consagração de presbitério, ele falou exatamente isso. E às vezes um peso que Satanás quer colocar na minha mente, de que eu tenho que ser perfeito e não pecar, ele joga uma meia-verdade, não devemos pecar, mas que nós só seremos perfeitos se não pecarmos. Mas o pastor falou uma coisa que é muito interessante, a integridade está em quê? Está em, caso peque, você seja tratável. Eu oro ao Senhor todos os dias, por uma igreja tratável. Um coração duro é fácil de reconhecer, gente. É tão fácil. E para quem é crente é tão difícil tratar esse tipo de pessoa. Que o Senhor, esse tipo de pessoa que eu me incluo, tá? É tão difícil ver o quanto a gente é duro, o quanto nós precisamos ainda se entregar a Cristo e viver o que Ele tem para nós. Então, o que é pôr em prática? Praticar o Evangelho não é ser perfeito, é ser coerente. Deus levante pessoas coerentes, que praticam o que falam. É pedir perdão quando é mais fácil se justificar. É tão fácil se justificar. Hoje eu estava me justificando sobre a minha esposa que eu não consigo lembrar qual é a toalha certa. Rapaz, eu estava com a justificativa pronta. Nem precisei pensar e justifiquei. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele mostra para nós que devemos perdoar, devemos parar de nos justificar. É servir quando ninguém vê. Como é bom participar daquilo que ninguém vê. Às vezes você cuida de uma só pessoa. Ninguém viu. Ninguém viu, mas aquela pessoa frutifica. Ela multiplica e ela passa a cuidar de outras pessoas. É manter uma pureza mental diante um mundo impuro. É viver como se Cristo estivesse ao seu lado, porque, meus amigos e irmãos, Ele está. João 14, 23 diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém pratica. A Bíblia é muito clara. Sem prática é só uma vida mentirosa. Sem prática, você está vivendo para a honra e glória do seu ego. E é isso, irmãos, eu quero só finalizar aqui. Crianças, presta atenção, criancinhas maravilhosas que estão aqui no nosso culto. Tudo que a gente pensa, uma hora vira ação. Se vocês pensam demais no joguinho, se vocês pensam demais nos amiguinhos da escola, as coisas que eles falam e fazem, uma hora vai virar prática na sua vida. Do que vocês têm que encher a mente de vocês? De Cristo.
Crianças, encham a mente de Cristo. Jesus, ele não quer só morar no seu dominguinho que você vem aqui e vê todas as seus amiguinhos. Não, ele quer habitar em você todos os dias. Meus filhos ganharam Bíblias novas. Seus filhos têm uma Bíblia? Ela fica aberta ou fechada? Vamos abrir a Bíblia. Peguem a semana inteira e abram as suas Bíblias. Papais, não adianta falar para eles abrirem e vocês não abrirem. E eu tenho certeza que a palavra vai forjar novos homens, novas mulheres, novos filhos. Pense como Jesus, viva como Jesus. É isso que faz o mundo ver que ele é real. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar e depois da oração estamos liberados para o nosso café. Deus bendito, muito obrigado, Pai. Estamos chegando no fim do ano, passeando por esta carta que tem tanto a nos falar. Abençoa as nossas vidas, Pai. Prepara os nossos corações agora para a escola bíblica dominical. O poder não está no púlpito, o poder está na palavra sendo colocada em prática. E eu te agradeço por esta igreja saudável que busca a tua palavra. Eu te agradeço por esta liderança que não abre mão da palavra. Eu te louvo e te agradeço pela vida do pastor Pedro Baltazar. Eu louvo louvo ao Senhor pela vida da Thaís. Eu louvo ao Senhor pelo presbitério desta igreja. Que o Senhor continue sustentando cada um de nós. E eu louvo ao Senhor, Pai, por esta igreja, por esta comunidade que se reúne, que tem vivido um milagre do Senhor, porque a transformação que a palavra tem feito nesta igreja, Pai, é palpável. E eu te louvo e te agradeço por isso, Pai. Pedidos e pedidos de pessoas que oraram por esta igreja nos anos 80, 90, desde os anos 60, para ser bem verdade. Eu peço ao Senhor, Pai, que estas orações cheguem ao teu trono. Eu tenho certeza que pessoas oraram por uma igreja bíblica que frutifica, que dá toda honra e glória ao Senhor, que crê somente na Escritura, que tem uma fé que aponta para o Senhor, que vive da graça do Senhor Jesus Cristo, que somente a Ti dá glória. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém.